dos motoristas de ônibus nesta quarta-feira, 8 de fevereiro de 2022. O nosso repórter André Rei está já nas ruas junto com o Leonan Fernandes, fazendo acompanhamento sobre essa paralisação, as consequências. Olha só quantos ônibus parados. Vou chamar o André aqui, que está nas ruas conversando com as pessoas, porque, obviamente, para o transporte público, as pessoas têm que encontrar algum caminho, algum meio de transporte. Vou chamar o André aqui, que está nas ruas conversando com a população. Vamos lá, 6h56, André Rei. Ok, estamos aqui no terminal, né? Com a paralisação dos ônibus aí, aqui na doutora Evangelina de Carvalho Passeio, é o terminal mais conhecido ao lado da rodoviária. E muitas pessoas ainda pegas de surpresa com a paralisação. Estou com a Angélica, ela é auxiliar de limpeza, trabalha na Ribeirânia, situação complicada, né, Angélica? Bom dia. Bom dia. É difícil, viu? A gente depende do ônibus para trabalhar, não tem... O ônibus brecou, ia brecar ontem, né? Mas eles falaram no ônibus que eles iam brecar hoje, porque não estão pagando eles. Aí como é que fica a situação da gente que trabalha? Porque a gente depende deles para trabalhar. Se eles não vêm, como é que a gente vai, né? Aí fica difícil, não dá para trabalhar. Eles precisam pagar os funcionários, como é que a gente trabalha? E você acha que de quem é a culpa aí, Angélica? Acho que do patrão deles, né? Porque o que eu fiquei sabendo é que eles já estão com dinheiro para pagar. Só que eles estão enrolando para pagar eles. Então, ele falou que se não pagar, eles não vão trabalhar. Acaba sofrendo o próprio funcionário, acaba sofrendo você que precisa do transporte para trabalhar também. Não só eu, né? Mas como todo mundo aqui depende deles. A gente às vezes não tem condições de estar pagando um Uber ou um táxi, que é muito caro. E eles também dependem de pagar, né? Que eles têm aluguel para pagar, né? Que tem motorista reclamando, tem casa para pagar, aluguel, água. E fica difícil, né? Tem criança em casa, a gente depende deles e eles dependem do patrão deles para pagar, né? E como é que você vai fazer para trabalhar? Você já avisou seus patrões ou não? Já avisei, né? Ficou difícil, avisei em cima da hora, né? Para vir buscar, né? Mas e amanhã, depois da manhã, como é que faz? Eles não podem estar buscando a gente todos os dias, né? Tá, muito obrigado, boa sorte para você, como para os outros também, viu? Obrigada, tenha um bom dia. Tá, portanto, a Angélica é mais uma que está sofrendo com a paralisação do ônibus, né? Precisa para trabalhar, como os demais, né? E, infelizmente, a situação complicadíssima aqui. Lincoln Fernandes. Obrigado, repórter André Rei, nas ruas de Ribeirão Preto, acompanhando a população. Os motoristas decidiram pela paralisação ontem, porque a bomba estoura, né, sempre do lado mais fraco, a começar pelos motoristas do transporte público que ficam sem salário, né? E sem salário, obviamente que ninguém trabalha, né? Sem receber, obviamente, ninguém vai trabalhar, é o que está acontecendo com os motoristas do transporte público. Agora já passou do tempo de a prefeitura resolver essa questão. O Kleber Aguiar comenta aqui, todo ano a mesma história, hein? Todo ano a mesma coisa. É porque a prefeitura é omissa com respeito a esta situação. Simplesmente a prefeitura não entra para valer para resolver o problema. Fica refém do consórcio pró-urbano, que alega não ter dinheiro, e a prefeitura joga nas costas do cidadão, joga nas costas da população como aumento da tarifa. A gente está tentando, né, aguardando uma decisão judicial. São 3 ações na justiça que estão correndo exatamente para tentar derrubar o aumento da tarifa previsto para o próximo dia 15. Vou chamar o André mais uma vez aqui nas ruas de Ribeirão Preto, 1 minuto para 7. 1 minuto para 7, já gira a nossa equipe aqui. Estamos acompanhando a paralisação do transporte público em Ribeirão Preto. Vamos lá, André Rei. Ok, os ônibus do transporte coletivo estão parados nesta manhã em Ribeirão Preto, evidentemente causando aí um transtorno para quem principalmente precisa, né? E a Guarda Civil Metropolitana fazendo aqui aquele trabalho de orientação. Por enquanto, tudo tranquilo, estamos com o coordenador Nunes da Guarda Civil Metropolitana. Tranquilidade, né? Sim, por enquanto a gente está fazendo o trabalho de orientação dos usuários, informando as pessoas que até o presente momento os ônibus se encontram paralisados, não estão circulando e que infelizmente eles teriam que procurar uma forma alternativa de se deslocar. E muitas pessoas, né, são pegas aí de surpresa, né? Sim, muitas pessoas, não só de Ribeirão quanto de fora, né, que vêm de cidades vizinhas para trabalhar em Ribeirão e quando chegam aqui são surpreendidas com a falta do transporte coletivo. Vocês estão aqui desde que horas? Desde as 5 horas da manhã. Não houve nada de anormal, não? Não, tudo tranquilo, as pessoas, algumas já
já sabiam, mas a maioria realmente foi pega de surpresa. O trabalho de vocês basicamente é de orientação, né? Sim, no momento sim, orientação, até porque não há o que possa ser feito, né? Em relação a esse deslocamento que infelizmente as pessoas hoje estão comprometidas. Bom, foi passado alguma informação para vocês aí com possibilidade de retorno? A informação informal que foi passada é que vai haver uma reunião com os motoristas e eles vão decidir pela continuidade ou não dessa paralisação. Muito obrigado e bom trabalho para você, Nunes. Obrigado e bom dia a todos. Falamos aí com o Guarda Civil Metropolitano, coordenador Nunes, falando a respeito dessa paralisação para o Voz Metropolitana, Lincoln Fernandes. Obrigado, André Rei. O André Rei junto com o Leonan Fernandes nas ruas de Ribeirão Preto, né, conversando com a população. Ele falou agora com a Guarda Metropolitana, né, o pessoal da Guarda está lá no terminal. A gente mostra imagens do terminal Evangelina Passig, no centro de Ribeirão Preto. Está tudo parado, né? Os ônibus estão lá estacionados porque os ônibus não circulam nesta manhã de quarta-feira. E as consequências, né, da greve, as consequências da paralisação. São 340 ônibus ao todo, né? Agora de manhã, rodariam 140 ônibus, né? A informação que nos chega aqui, quero agradecer os próprios motoristas que estão sintonizados, acompanhando a nossa programação. E, infelizmente, né, gente, o que fazem com os motoristas é uma grande covardia, porque sobra para todo mundo. O motorista que já vem sofrendo, né, dirige um ônibus, um veículo de custo altíssimo, um veículo caro, transporta vidas, pressionado pelo horário, pressionado pela lotação dos ônibus, e agora a situação se agrava ainda mais com a pandemia. Já há 2 anos isso acontece e os caras ainda não recebem salário, né? Não dá simplesmente para engolir. O consórcio Pró-Urbano recebeu 17 milhões da prefeitura, foi justamente para evitar esse tipo de situação. Mas olha o que a gente vê acontecer. É um problema estrutural que a prefeitura não tem capacidade de resolver. E o povo sofre junto. Nando, bom dia para você. Nós estamos constatando, né, e isso já era bem óbvio, que os outros meios de transporte encarecem com a paralisação do transporte público em Ribeirão Preto. Você fez até uma simulação em um dos aplicativos de transporte. Bom dia, Nando. Bom dia, Lincão. Bom dia aos amigos Francine, Luciano, Tiago Cavani, amigos e amigas do Voz Metropolitana. Pois é, amanhece, né, Ribeirão Preto amanhece à beira do caos, não é, com essa paralisação. E aí não há que se criticar os motoristas, porque estão sendo reféns há bastante tempo dessa situação, né, financeira. Qualquer coisinha que acontece, né, caiu um raio numa árvore, a empresa de ônibus liga e fala assim, ó, não tenho dinheiro, não vou pagar o salário esse mês, ou vou pagar só metade. E aí refeniza o motorista, não é, que se vê obrigado a fazer esse tipo de manifestação justa, não é, democrática e de absoluto direito. Agora, a demanda aumenta e o mercado, Lincão, funciona assim. Se todo mundo corre na feira para comprar tomate, todo mundo quer tomate, o preço do tomate vai aumentar, porque a demanda é maior do que a oferta. E é o que acontece com o transporte público. Hoje, a demanda, os trabalhadores são muito maiores, aqueles que precisam se locomover dentro da cidade, é muito maior do que a quantidade de ônibus circulando. Aí, apela-se para quem? Mototáxi, Uber, 99, táxi convencional. E quando muita gente procura ao mesmo tempo, obviamente que sobe o preço também. Então eu fiz uma simulação, Tiago Cavani tem até lá, por favor, Tiago, essa do Uber aí, eu fiz uma simulação no Uber, saindo aqui da Avenida 13 de Maio, onde a gente está localizado, perto do número 1181, tá vendo lá em cima? Sim. Avenida 13 de Maio, aqui 1181, no Parque Bandeirantes. Parque Bandeirantes, com destino ao centro da cidade, que é para onde a maioria das pessoas vai, não é? Então tá lá, ó, R$12,90. A gente está falando de quantos quilômetros? 5 quilômetros, mais ou menos? Exatamente. No máximo isso, viu, Nando? Até menos um pouco. E o Comfort lá, R$14,40. O preço ali tá normal? Não. Daqui pra lá tá mais do que... Não, daqui pra lá dá R$7. R$7. Então estaria quase o dobro, então. Quase o dobro, né? A gente imagina aqui... Depois vamos pegar, Nando, viagens mais longas. Por exemplo, Salgado Filho até o centro. Tá. Salgado Filho que tá ali no limite, né, norte do município. Né? Vamos pegar Salgado Filho, fazer a simulação. Pode devolver aqui, Thiago, por gentileza, e fazer a simulação sobre quanto as pessoas, se, né, forem se utilizar
do aplicativo, né? Do transporte por aplicativo, quanto é que vão gastar, né? Já da 13 de maio até o centro, R$12. R$12. Rapaz, essa você vai assustar, hein? Salgado Filho, vamos lá, um bairro né, periférico, área norte de Ribeirão Preto, ali na região do Jardim Aeroporto. São 7h05 da manhã. A gente está analisando aqui as consequências para a população. Tudo fica mais caro, né? As pessoas estão tentando dar um jeito para poder se locomover, para poder chegar ao trabalho. Mandei para você aí, Tiagão. No WhatsApp aí saiu a simulação, o Thiago vai colocar no ar. Eu só vou antecipar aqui. Com até 3 passageiros, que é aquele Uber coletivo. Compartilhado. R$ 29,93. E se for o Comfort, que é para vocês sozinhos... R$60? R$ 63,51. Ô, Nando, quer dizer que aquele Uber X ali, R$ 29,90 só para 3 pessoas. Se entrarem 3 pessoas no carro. Isso, pode até 3 pessoas. De 1 a 3 pessoas. Se quiser ir sozinho, paga R$29. Olha isso. Não tá normal o preço então, né? Ou não, muito assim. E o Comfort, qual que é a diferença pro Comfort? O Comfort você vai sozinho. É um Uber só para você. É um Uber só. O motorista não pode pegar mais ninguém e tal. Não pode aproveitar a corrida. Ele embarcar outros passageiros não depende de você, depende dele mesmo se tiver outras corridas ali naquela região. Isso, no caso de 29. No Uber X, Uber X. Aí se tiver 3 pessoas, uma no Salgado Filho, outra no bairro do lado, outra no bairro do lado, ele pega os 3 para ir para o mesmo destino, né? Agora, se você quiser ir sozinho, um carro só para você, é o Comfort, aí você vai pagar R$ 63,51. Esse serviço de moto aí eu nunca utilizei, então não sei te dizer se tá bacana ou não. O pessoal tá mandando aqui outras simulações, ó. Aqui no WhatsApp do programa, 981581278, ó. R$37,90. Deixa eu ver aqui. É da região do Ipiranga, ó. Do Ipiranga até o centro, R$37,90, né? Caramba. Gente, fica impraticável, né? E a culpa não é dos motoristas de aplicativos, porque aumenta a demanda, aumenta a procura e aí sobe o preço, né? Diminui a oferta de carros, o número de veículos, porque a maior parte está ocupada. E tem uma questão interessante que eu queria colocar, Lincoln. Por exemplo, vou dar o exemplo da Vanessa lá. A Vanessa tem um restaurante que fica ali em frente ao Hospital Dia ali do São Francisco. Eu sempre esqueço o nome daquela rua, gente. Pelo amor de Deus. Mas enfim, fica ali mais ou menos no centro. Quando há esse tipo de coisa, o que ela faz? Ela liga pro colaborador, pro funcionário, fala, ó, pode vir, pega um Uber, vem que eu pago aqui. Ou te reembolso, né? Me traz a notinha aí que eu te reembolso. Então as próprias empresas acabam absorvendo esse custo porque precisam do funcionário, precisam do colaborador, não é? Principalmente as médias e pequenas empresas que têm um número limitado de colaboradores, né? Então empresa grande que tem muita gente, um acaba substituindo o outro ali, fazendo o serviço dobrado e tal. Agora quando é uma empresa média ou pequena, você tem um funcionário importantíssimo para cada função, para cada operação, aí as próprias empresas acabam absorvendo isso porque o funcionário não vai ter essa condição financeira de bancar. Então, de qualquer forma, afeta a economia. Se não a pessoa diretamente, mas as empresas que precisam que essa pessoa vá trabalhar. Agora são 7h09. Ô, Thiago, nós temos o André Rei por vídeo também para trazer um panorama aí nas ruas de Ribeirão Preto. A gente vai priorizar a nossa reportagem de rua, exatamente para trazer as informações ao vivo sobre as consequências da greve. 981581278. Vamos ouvir o povo aqui que está interagindo conosco. Manhã de prestação de serviço, 7h09 da manhã. Ô, Lincoln, bom dia para você, para toda a sua equipe aí. Parabéns pelo belo trabalho. Ô, Lincoln, oi. Isso aí não é estratégia dessas empresas, não? É segurar o salário dos funcionários para forçar aquele aumento que vocês estão tentando barrar na Câmara lá? Para mim isso é estratégia dessas empresas, viu, Lincoln? E isso é um absurdo com a gente, com nós, né, com o povo. Abraço. Um abraço, obrigado ao Adelmo, que está participando conosco. Sempre foi uma estratégia. Mais participações aqui, vamos lá. Ô, Renato, acidente com carro e moto agora na esquina da rua Rio Grande do Sul com Maranhão. Acabou de acontecer agora, vi até acontecendo. Rua Rio Grande do Sul com Maranhão. Acidente parece agora, ó. Se machucou. O Claudinei Torrieri mandou pra gente, nosso ouvinte repórter. São carro e moto. Um carro e uma moto colidiram no Ipiranga agora. Não é isso? Lá na rua Maranhão.
Vamos acompanhar de perto, 7h10, o Povo no Ar. Trabalhei a noite inteira, estou esperando o patrão para ir buscar, porque os ônibus, aqueles 17 milhões não valeu de nada. Né? Vamos usar isso agora, estou aqui esperando o ônibus. Pô, até quando essas empresas vai rir da nossa cara, fazer a gente de palhaço? Ah, pelo amor de Deus, o prefeito não faz nada. Nossa, meu Deus, Olinco, ajuda nós aí. Pelo amor de Deus. Um abraço aí. Tá? O programa não entrou na hora ainda, mas estou ligado na rede fé. Com Deus, vocês todos aí, vamos acabar com vocês. Obrigado, esse é o Jorge do Flamboyants, né? Revoltado, obviamente, com essa situação. São 7h11, Thiago, a gente tem o André Rei aí por vídeo. Agora, vamos lá então, André Rei, nas ruas de Ribeirão Preto, acompanhando a paralisação do transporte público. Vamos lá, André. Terminal Maria Evangelina aqui, não tem um ônibus. O pessoal da guarda está aqui, orientando os passageiros que estão chegando aqui e não tem ônibus. A senhora está aqui também aguardando. Agora você está aguardando essa sobrinha vir te pegar, é isso? A senhora ia para onde? Jardim Paulista. Jardim Paulista. A senhora veio de onde? Como que a senhora chegou aqui? Eu moro aqui perto. A senhora veio a pé mesmo? Eu venho a pé. A senhora vai para onde? Pro Jardim Nova Aliança. Tá sabendo que não tem ônibus? Tô. O que você vai fazer agora? Eu desci até aqui para ver se passava alguns. O pessoal da guarda está orientando que até o momento não vai ter ônibus. Não. Vai fazer o que agora? Voltar para casa, né? Voltar para casa, tá certo aí, Nico. É esse aí, ó. Não tem ônibus, tudo parado. O pessoal orientando. Mais à frente ali, ó. No terminal rodoviário, muita gente no ponto. Vou dar um chego lá e já... Nossa, quanta gente, hein? Olha só. Esse é o Leonan Fernandes, né? Viram quantas pessoas ali paradas, né? Esperando por alguma solução. E não sei como é que elas chegaram até o centro ali. Vamos com o André Rei agora. Vamos lá, 7h12 da manhã. Prioridade. Muito bem, voltamos para falar sobre a paralisação do transporte coletivo em Ribeirão Preto. Muitas pessoas sofrendo nesta manhã. Estou com o Sr. César aqui. O Sr. César, inclusive, está aguardando o ônibus. Sabe que não vai vir agora. Mas tem uma consulta, o senhor estava indo para a UNAERP? UNAERP, às 8 horas. E aí o senhor vai perder essa consulta pelo jeito. Perdi, né? Eu perdi, agora não vai dar mais tempo. E o senhor não estava sabendo da paralisação? Não sabia, eu não sabia. E agora a situação fica muito complicada. Ficou complicado. E o senhor perde essa consulta, vai ter que remarcar. Vou ter que remarcar, ver se tem jeito de remarcar, né? E agora não vai mais, nem se começar agora não dá mais tempo, não. E foi uma surpresa mesmo, né? Surpresa. Aliás, uma surpresa negativa, né? Pior que eu vim de pé, longe, moro lá no Jardim Antártica. O senhor veio a pé do Jardim Antártica pra cá? Pra cá. Achando que aqui tinha ônibus? Eu achei que tinha, eu não sabia. Eu tava trabalhando, não sabia que tava de greve. Pelo menos até as 2 horas da tarde não tem, viu? Não tem, né? Então, felizmente, tem que ver se consigo remarcar a consulta, né? Boa sorte pro senhor, viu, senhor? Obrigado. Bom dia. Obrigado, bom dia. Aí, portanto, a situação do Sr. César, complicado, consulta marcada, vai perder essa consulta, não tenha dúvida, é o que ele acabou de falar aqui, vai ter que remarcar, porque o transporte parou, não está movimentando neste momento, viu, Lincoln? Tá aí o nosso repórter André Rei, né? Tá junto com o Leonan Fernandes nas ruas de Ribeirão Preto. Gente, essa situação já era prevista em razão da omissão da prefeitura em resolver essa questão. Hoje o prefeito ele tem que mostrar de que lado ele está. Ou ele está do lado das empresas, como sempre esteve, ou estará do lado da população. Ele vai mostrar que está ao lado da população se ele notificar o consórcio pró-urbano sobre essa paralisação. Porque o consórcio pró-urbano não consegue cumprir o contrato. E quem não cumpre contrato tem que romper. A prefeitura rompeu contratos com as construtoras que não conseguiram aí fazer os viadutos, o túnel e corredores de ônibus. Por que a cidade tem de ficar refém do consórcio pró-urbano? E outra, neste histórico problemático e traumático do transporte público em Ribeirão Preto, a negligência maior vem da Prefeitura Municipal. Vem da Prefeitura Municipal. Rosângela da Silva, bom dia. O Carlos Eduardo está relatando aqui. O trânsito nas avenidas Lusitana, Caramuru e Adelmo Perdiza está terrível neste momento. 7h15 da manhã. Mais carros nas ruas, né, ô Nando? Mais carros nas ruas, mais motos e etc. É o efeito, né? Não tem o transporte coletivo, as pessoas tiram o carro da garagem.
mesmo com a gasolina quase R$7, não é? Mas tem que fazer sacrifício para ir trabalhar. As pessoas precisam chegar ao trabalho. A gente aguarda, né, decisões judiciais sobre o aumento da tarifa. Agora, a prefeitura, o que ela tem de fazer nessa situação? Ela tem que exigir que o consórcio pró-urbano coloque o serviço em funcionamento. Claro. Ela tem que exigir que o consórcio pró-urbano pague os motoristas e que o transporte funcione. Isso está muito caro para a cidade. E outra, a cidade parece ter sido enganada por essas empresas, que no ano passado colocaram o município refém outra vez para receber os 17 milhões. Já receberam os 17. Resolveu o quê? Nada. Né? Absolutamente nada. Pediram mais. Estão pedindo e vão pedir mais. É um saco sem fundo. Agora 7h16, pode rodar imagens do transporte, Thiago, por gentileza, nas ruas de Ribeirão Preto, desde a madrugada, a gente acompanhando e você traz aqui a sua realidade, 981581278, este é o WhatsApp, para você interagir conosco. Como é que você está fazendo aí para poder, né, sair de casa? Você está indo para o seu compromisso de que maneira, hein? Os ônibus estão parados. 7h16, 981581278, este é o WhatsApp do programa, vamos ouvir a população. Bom dia, Lincoln. Bom dia. Bom dia a toda a equipe aí. Bom dia. Para todos nós, na paz de Deus. Lincoln, como que pode? Os motoristas de ônibus fazendo greve por falta de pagamento, e aquele mundaréu, aquele rios de dinheiro que a prefeitura passou para os ônibus, para o urbano, onde foi parar esse dinheiro? No bolso dos magnatinhas da Pro-Urbana? É o que eu falei aqui, esse é o Aparecido lá do bairro Tanquinho. Os 17 milhões de nada serviram, né? Ou pelo menos não resolveram o problema. É um saco sem fundo, ô Nando. Não para. Ou a prefeitura chama o consórcio pró-urbano, né? As entidades, para poder resolver essa questão. Olha, quantos passageiros vocês transportam? Qual é a situação? Vamos ver daqui para frente. Daqui para trás resolve depois. Mas tem que fazer um novo contrato, Nando. Esse contrato foi firmado 10 anos atrás, a realidade mudou. Completamente. Apareceram alternativas de transporte, veio a pandemia. A situação mudou. Sim. Agora, tudo isso esbarra na falta de transparência, porque a cidade paga uma conta que ela não consegue enxergar os valores, ela não consegue enxergar a transparência de tudo isso. Quanto custa ali, quanto essas empresas gastam com combustível, com pneus, com funcionários, com logística e etc. Então não dá para ficar mandando dinheiro da cidade para a empresa de ônibus no escuro, Nando. E o consórcio pró-urbano viu essa situação, essa espécie de chantagem, como uma solução viável. Então coloca de novo os motoristas reféns, os passageiros reféns, a cidade refém como um todo, porque isso acaba respingando na cidade inteira, para poder receber aquilo que eles querem. E outra, as empresas já alegam que o aumento da tarifa não será suficiente para recompor aí, para refazer o equilíbrio dos caixas deles, né? Então eles vão querer mais dinheiro. Nós temos mais vídeos das ruas, vamos lá. Agora 7h19 da manhã, vamos lá com o Leonan Fernandes. Você compartilha a nossa transmissão, facebook.com/Lincoln.Fernandes. Diga, Nando. Não, eu só queria chamar a atenção para omissão do excelentíssimo senhor prefeito de Nogueirópolis, porque o cara posta no Instagram quais as 5 características que me definem. Cara, o povo não está interessado nisso não, o povo está interessado no senhor vir a público, senhor prefeito, e falar, olha, a situação é essa, estamos tentando fazer isso, para que a população sofra o menor impacto possível e fiquem tranquilos que eu estou aqui para defender o interesse de vocês que votaram em mim. Ontem o prefeito ainda estava, né, tirando onda, né, tirando crédito em cima da privatização, da concessão do aeroporto Leite Lopes, né? Que a gente teve a visita do governador, um monte de bacana e tudo mais. Tinha mais gente no palanque do que passageiro lá no Leite Lopes. Agora, o aeroporto avança e o transporte público atrasa, literalmente. O prefeito ele fica em silêncio no que diz respeito ao transporte público. O cara que tem a caneta é o prefeito, gente. Quem dá o aumento da tarifa chama-se Antônio Duarte Nogueira. Quem tem que resolver este problema chama-se Antônio Duarte Nogueira.
O planejamento do transporte cabe à Prefeitura Municipal, cabe à Transerp. São 7h20 da manhã. Participe comigo, 98158-1278. Vamos chamar o Leonan. Vamos lá, Thiago. Olha o transtorno aqui, ó. Os passageiros estão reclamando dos abusos dos Uber. Vocês iam pegar ônibus, foram Mototáxi cobrou 25 conto para no Olhos d'Água. R$25 da rodoviária aqui no Nova Aliança, nos Olhos d'Água. E de você? Sem condições. Eu lá no Quinta do Golfo. Cobraram quanto? 25, E o Uber? Uber nós nem pressou. Nós nem pressou. Nem pressou? Não. Tá, esse pessoal tudo tá aguardando ônibus também? Tá. Moça, bom dia. Você tá chamando o motorista de aplicativo também? 99. 99. Tá saindo quanto a corrida aí? O meu eu coloquei para compartilhar, R$10. R$10 pra compartilhar com o pessoal que tá aqui também? É. Vocês vão pra onde? Eu vou lá na Capitão Salomão. Pra Ribeirânia. Sem ônibus, como é que tá? A Uber tá um roubo. Tá Eu roubando? paguei da Leas Paulista, da Fiuza pra Leas Paulista, eu paguei R$26. R$26 numa avenida na outra, próxima, ali num bairro. Um roubo. Vocês foram surpreendidos com a falta de ônibus? Aí, Lincoln, o transtorno aqui no terminal rodoviário, muita gente esperando motorista de aplicativo e tá um absurdo. Ô, gente, R$25 o mototáxi cobrou. Porque o mototáxi não é aplicativo, não é isso, não? Não. Mototáxi você combina ali a corrida, não é isso? Exatamente. R$25 aí não, né, gente? Da rodoviária no Olhos d'Água, que não é tão longe assim também. Na Zona Sul. E qual foi o outro valor? A moça compartilhando com mais 3 ou 4 pessoas, R$10 cada um pelo 99, para ir do centro até a Capitão Salomão. Dá 3 quilômetros. 3, 4 quilômetros. Meu Deus do céu, é muito perto. Olha, vale a pena ir a pé, né? Nesse tipo de situação. E tem muitos depoimentos aqui, Nando, é o que eu tô dizendo, ó. Isso reflete direto na realidade das pessoas. Ó, a Reuxênia, Lincoln, eu trabalho por dia, ganho R$100. Se eu for de Uber, tá dando R$46 para ir, né? E sabe-se lá quanto para voltar, né? Porque tem o gasto da ida e da volta, né? Juliano Oliveira, vai aumentar a tarifa, mas alguns ônibus não têm nem condições para rodar, é isso. Vou levar minha filha para a escola e darei carona para algumas pessoas para ajudar elas a chegarem ao seu destino. Boa! Samuel Lincoln, Ribeirão passa por mais essa vergonha. Parabéns por não ter votado a favor dos 17 milhões. Você tinha razão, eles vão querer mais grana. A gente previa isso lá atrás, é um saco sem fundo, né? É um saco sem fundo. 981581278. Vamos ouvir a população aqui, a realidade do povo. Espero, gente. Cadê a prefeitura? Já são 7h23 da manhã. A gente tem alguma manifestação oficial do prefeito? A gente tem alguma manifestação oficial da Transerp? Absolutamente nada. Vamos ouvir o povo. 981581278. Bom dia, Lincoln. Então, é que eu acho que já passou da hora do prefeito trocar essa empresa, né? Eu acho que quem sofre é a população, a gente precisa do transporte coletivo. A gente sofre, né? Eu até entendo dos motoristas fazerem reivindicar o salário deles, né? Que não é justo com eles que trabalham o mês inteiro. Mas o transporte coletivo de Ribeirão Preto já não é bom há muitos anos. Entendeu? É muito ruim, os ônibus andam lotados, atrasados, né? A população vem sofrendo há muito tempo. Então eu acho que o nosso prefeito aí de Ribeirão Preto poderia sim colocar uma outra empresa, né, que consiga suprir, né, os ônibus, que consiga atender a população como a gente merece, né? Porque não é possível 17 milhões e continuar com essa vergonha. Então eu acho que cabe ao nosso prefeito, né, se manifestar, porque em todas as vezes que isso acontece ele fica omisso, né? E eu acho engraçado como ele fica postando lá nas redes sociais o que você acha da minha gestão. Tá aí mais um depoimento. Deixa eu pegar o nome aqui, é o Leonardo, do Parque São Sebastião. Olha, gente, tá faltando muita sensibilidade ao prefeito municipal. Tá muito descolado, despregado da realidade do município, Nando. Infelizmente. Muito. Tá muito descolado da realidade das pessoas, muito distante da própria cidade. Gente, o prefeito tinha que fazer uma força-tarefa para resolver essa questão. O prefeito tinha que tomar as atitudes para prevenir essa paralisação, Nando. Para prevenir
para cobrar as empresas, e o prefeito fica em silêncio. Ele devia ter muita vergonha disso, porque já é a 4ª ou 5ª greve que a gente tem. Ou seja, e pelo mesmo mostra uma incapacidade da prefeitura em resolver a questão, não é isso? E pelo mesmo motivo, a empresa de ônibus aperta o motorista dizendo que não tem dinheiro para pagar o salário, os motoristas, com todo o direito, fazem a paralisação para pressionar, não é? É uma necessidade premente da população para pressionar. Então, essa refenização que fazem com os motoristas de ônibus causa tudo isso. Agora, o prefeito sabe, ele tem informações diárias, não é? Porque ele trata direto com os caras do Pró-Urbano. E você pode ter certeza que os caras do Pró-Urbano avisam. Fala, se não der, nós vamos ter que... não vamos poder pagar os caras. Ele sabe. Então, é omissão. Prefeito, sai da rede social e vem para o gabinete trabalhar. E, se possível... O senhor podia ir lá no terminal de ônibus Doutor Evangelina Passig agora para dar uma satisfação para os seus eleitores e para aqueles que não votarem no senhor, mas que tem que te engolir. E quem votou também acabou sendo enganado, viu? Também, pelas mentiras que contou para a população. O Thiago mostrou uma imagem no início aqui de um monte de gente lá no terminal esperando aparecer uma solução, né? Gente, é muito triste ver como as pessoas sofrem. E a gente está tentando, viu? A gente está tentando derrubar o aumento da tarifa. No ano passado eu avisei, esses 17 milhões não iriam resolver nada. A cidade não tem obrigação de fazer aporte de dinheiro público para a empresa privada. Isso não está previsto no contrato. E se fosse fazer, tinha que fazer de uma forma preventiva para as empresas colocarem mais ônibus na pandemia. Elas fizeram justamente ao contrário. Então não se justifica. E outra, a omissão da prefeitura. A prefeitura se omite em resolver o problema. A prefeitura simplesmente pratica uma omissão dolosa e que custa caro para muitas pessoas. André, ao vivo comigo, 7h27. Você ainda está na região do terminal aí, Evangelina Passig. André, muito triste a gente observar a realidade das pessoas, hein, André Rei? É verdade, Vernico. Estamos aqui acompanhando, né, essa greve que a princípio seria até as 2 horas da tarde, mas não tem um posicionamento ainda, pode se estender durante todo o dia de hoje. E as pessoas, algumas ainda acreditam que o transporte pode voltar à sua normalidade, aguardam aqui no terminal. Deixa eu conversar com mais uma pessoa. Eu estou com o Jonathan. Jonathan, muito triste essa realidade da paralisação dos ônibus em Ribeirão, né? É, muito triste essa realidade, está muito difícil. Muita gente está no ponto de ônibus esperando o ônibus passar, mas hoje não vai ter ônibus. E quem paga é sempre o povo, né? É, quem paga é sempre o povo. Sempre o povo está pagando. Então essa é a situação de momento, viu, Lincoln? É, o povo é que tá pagando e não tá barato, não. Ô, André, a gente viu um acúmulo de pessoas no terminal Evangelina Passig. Como é que as pessoas estão se virando aí para chegar no trabalho, para chegar aí no próprio centro de Ribeirão Preto, para ir fazer um exame? Como é que elas estão se virando aí, hein, André Rei? Na realidade, né, Lincoln, aquela pessoa que nós conversamos antes, né, pela manhã, que tinha uma consulta marcada na UNAERP, ele acabou perdendo, ele mora aqui no Jardim Antártica, veio a pé do Jardim Antártica aqui até o terminal, não sabia ainda da paralisação, acabou perdendo a consulta. Aquela outra senhora que trabalha na Ribirânia também estava tentando entrar em contato para avisar o patrão que não tinha condições de ir para o trabalho. E algumas pessoas ainda continuam aqui, viu, Lincoln? Acreditando que o ônibus pode voltar a qualquer momento. Mas a previsão é que pelo menos antes das 2 não volte, viu? Ô André, você chegou a bater um papo com os motoristas aí, não há nenhum burburinho, alguma coisa que tenha chegado extraoficialmente sobre alguma proposta do consórcio Pró-Urbano? Porque nessa madrugada eu tive a informação de que o consórcio pagaria a outra metade do salário no dia 15 de fevereiro. O que tem dia 15? Aumento da tarifa em prática, né? Mas isso não se oficializou, né? Eu até conversei com alguns motoristas, essa versão aí não se confirma, né, André? Não, Nico, não se confirma. Inclusive, aqui a gente observa que não há motorista aqui, neste momento aqui no terminal, não se tem nenhum motorista aqui. Inclusive eu conversava ali com o Alcides, com o Israel, algumas pessoas, né, ligadas ao sindicato, né? Inclusive eles estão por aqui e a princípio não se tem a confirmação oficial do retorno às 2 horas, viu, Lincoln? Olha, nós estamos prestando serviço aqui
através da Rede Fé e da Total FM e também em nossas plataformas digitais. Você acompanha no facebook.com/Lincoln.Fernandes, no Facebook da Rede Fé e da Total FM, o rádio com imagem. Estamos com imagens ao vivo do Terminal Evangelina Passig, trazendo aqui a prestação de serviço para você que precisa sair de casa. E outra, o horário de maior acúmulo de pessoas nas ruas é agora, sempre antes da hora cheia, entre 7h30 e 8 da manhã, principalmente, porque começa o chamado horário comercial, né, em que as pessoas precisam entrar nos escritórios, em lojas, em consultórios e etc. E as pessoas precisam dar um jeito para poder chegar ao seu local, né, de compromisso, o seu local de destino. E aí, André, vai todo mundo se virando como pode aí, não é isso, André? Exatamente, o Lincoln. Tem uma pessoa aqui, que eu não sei se a gente pode falar, o Alcides, né? Ligado ao transporte coletivo. É o vice-presidente do sindicato. Vamos ouvir o Alcides. Vamos. Nós estamos com dificuldade na comunicação, mesmo porque nós não estamos tendo quase escuta, viu? Deixa eu conversar com o Alcides aqui, Lincoln, então. Pois não. Gentilmente nos atende. Alcides, a situação de momento, e para que a gente possa passar aí, né? Principalmente para o usuário, Alcides. Bom dia. Bom dia a todos aí. A situação é complicada, né? Os trabalhadores optaram pela greve, né? Optaram pela paralisação, tendo em vista que a proposta que foi encaminhada ontem pelo setor patronal é incondizente com a realidade. Como que você vai receber o pagamento de janeiro, dia 18 de fevereiro, e não tem proposta para fazer o pagamento de fevereiro? Então não tem como, o trabalhador tem conta para pagar. As contas deles venceram todas esse mês. E qual é o funcionamento das empresas, no caso? A alegação deles é que estão sem condições financeiras para fazer o pagamento. Essa é a grande alegação deles. Aí, essa paralisação, a princípio, até as 2 horas... Ô André... Não tem nem horário. Não tem horário determinado, não. Nós vamos manter a greve. Se não aparecer uma proposta para nós encaminhar para os trabalhadores, a greve vai continuar. Por tempo indeterminado. Ô André, qual foi a proposta que o Alcides se referiu aí, que o consórcio pró-urbano fez? É uma possibilidade de pagamento para o dia 18 de fevereiro? É isso que eu entendi aí, André? Qual a proposta, Alcides? Vou perguntar diretamente para ele, Lincoln. Pois Qual não. foi a proposta das empresas, Alcides? A proposta das empresas foi fazer o pagamento do restante dos 50% de janeiro a dia 18 de fevereiro. Impossível, né? Impossível uma proposta dessa. O trabalhador tem conta para pagar. O pagamento dele é dia 5º dia útil. O pagamento foi agora, dia 5. Até dia 18, como é que o cara vai sobreviver? Não tem como. E ele já trabalhou esse mês, entendeu? Ele já trabalhou o mês inteiro. Então não tem como. Na Assembleia todos aderiram pela greve, pelo movimento de greve. E tem, André, alguma possibilidade, pergunte ao Alcides por gentileza, se há alguma nova Assembleia marcada, um novo contato com o sindicato patronal, a própria Transerp, a prefeitura, para uma outra proposta, ou ainda está tudo no escuro, André? Alcides, eu vou retransmitir a pergunta do Lincoln. Está tudo no escuro ainda ou já tem uma proposta? Já tem alguma coisa assim viável ou não? Não, por enquanto nada. A última proposta foi ontem à tarde, no final da noite ontem, essa do dia 18, que já foi rejeitada já pelos trabalhadores. Por enquanto agora, na parte da manhã, ninguém informou nada para nós estamos aí. Os trabalhadores estão na porta da garagem, nós estamos circulando, vai na Rápido Oeste, na Transcorp, estamos aguardando um posicionamento. Ou do pró-urbano, da prefeitura, ou até mesmo uma liminar aí, sei lá, né, da justiça, que venha fazer com que a gente volte a rodar, entendeu? Porque você sabe, se vier uma liminar, o sindicato tem que cumprir a liminar, porque decisão de juiz não se discute, tem que ser cumprida. Exatamente, não se discute, tem que ser cumprida. Essa é a situação de momento, é a posição, viu, Lincoln? É isso, né? Ontem, as empresas certamente fizeram essa proposta aí, visando o aumento da tarifa. A arrecadação, né? Fizeram para o dia 18, 3 dias de arrecadação do aumento da tarifa previsto para o dia 15 de fevereiro. Nando, se a prefeitura não entrar para valer no problema, se o prefeito continuar descolado da realidade do próprio município, né? É bonito lá no aeroporto, né? E tudo mais.
Vamos anunciar a internacionalização, investimento no aeroporto, pela 1000ª vez foi anunciado, e ter o transporte público nesse retrocesso, nessa vergonha, as pessoas sofrendo, né? Ali a gente está mostrando imagens da madrugada ainda, né? Lá na garagem da Rápido do Oeste. Então, gente, infelizmente, quem tem que resolver o problema chama-se Antônio Duarte Nogueira. E eu não sei se tá tarde, né? 7h35 da manhã, não sei se o prefeito tá sabendo o que acontece na própria cidade dele, né? Porque simplesmente a prefeitura não se manifesta. Mais alguma coisa por aí, André Rei? Olha, Link, se você a gente autorizar, a gente pode tentar chegar também às pessoas que circulam ali na rodoviária, porque a gente ficou sabendo, Link, que motoristas de aplicativo cobrando R$50. Então, André, aí é uma sacanagem, né, gente? 60? Estão me falando de R$60 em viagem curta, rapaz. Não, aí não. R$60, né? Aí são os aproveitadores, né? Então, a gente tem que evidenciar isso, a gente tem que denunciar isso também. Porque eu vou falar... Lincoln, agora estão me falando que é o aplicativo, não é o motorista. Então, é isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. Não é o motorista que faz o preço. Quem faz o preço é o aplicativo por causa da demanda. É isso que eu quero ponderar aqui. O motorista, ele não tem como influenciar no preço do aplicativo. Ele não tem como interferir. Ele é refém. Ele só vai interferir se ele cobrar por fora, fizer a viagem por fora. Aí é outra não coisa, é isso? nem aí pode. Não pode. O único que teria o controle do preço seria o mototaxista. O mototaxista que é um prestador de serviço com o veículo dele ali. Autônomo. Então é o aplicativo. A gente fez algumas simulações aqui, ô André. E o taxista também que não tem aplicativo pode cobrar o que ele quer? Não pode cobrar o que ele quer. O taxista funciona pelo taxista. É tipo um taxista particular. Se a pessoa tá se dispondo a fazer viagem particular, aí o passageiro fica refém do preço que ela quiser. Agora, o que acontece, André, é que não tá tendo saída. Não tá tendo saída, né? Ou no aplicativo, ou no acordo de boca, você não tem pra onde correr. Porque diminui, né, a oferta de veículos e aumenta a procura. Então o preço vai lá em cima. Ô André, daqui a pouco você volta então, ok, André? Ok, Lincoln, a gente volta então conversando com as pessoas, né? As pessoas que estão sofrendo, né? Com essa paralisação sem dúvida nenhuma, tá bom? Tá ok, André. Ô, Lincoln, eu só queria dizer uma coisa. Na entrevista com o Alcides, vice-presidente do sindicato dos motoristas, ele falou assim, a justificativa que as empresas de transporte, ou que a empresa de transporte deu é a seguinte: não temos condições de fazer o pagamento para os funcionários. E aí, eu volto lá na década de 40, quando meu avô falava assim, quem não tem competência não se estabelece. Não tem grana? Tá difícil? Vou parodiar o Lincoln. Sai ali na Celso Charuri. Passar bem. Sai na Celso Charuri e escolhe a Anhanguera à direita ou à esquerda. E vaza. Ou sentam-se todos os interessados em resolver o problema e olha a situação daqui para frente, ou rompe o contrato de uma vez. É um sacrifício enorme. É caro, mas também se livra do problema de uma vez. Com certeza. Também se livra de problema de uma vez. Não adianta o prefeito ficar pedalando, enrolando, fazendo de conta, porque tá uma vergonha. Tá uma vergonha para Ribeirão Preto esse tipo de situação. Já é a 4ª ou 5ª greve na gestão do Duarte Nogueira. Ou seja, o prefeito não tá nem aí em resolver o problema, né? Tá a fim de aparecer em foto junto com o governador, resolvendo aeroporto, né? Participar de congressos fora do país. E olha como é que tá a cidade dele, ó. Olha o povo sofrendo aí. 981581278, vamos ouvir o povo aqui, ó. Tem até depoimento de motorista de aplicativo aqui. É importante a gente ouvir os motoristas de aplicativo. 981581278, 739. Vamos lá. Ô Lincoln, conforme a demanda, conforme mais demanda tem, mais vai ficando caro a corrida. É muita demanda para pouco motorista, aí vai aumentando a dinâmica. É isso, é o que a gente explicou aqui. Esse é o Vitor Frattassi, Nando. Aumenta perfeito. a demanda, o motorista não tem como fugir dessa situação, né? Eu acho bom pontuar isso para a população não se revoltar contra o motorista de aplicativo, porque ele não tem nada, ele não tem nenhum acesso à formação de preço de corrida. O motorista ele é guiado, quem faz o preço é o próprio aplicativo. Então não fiquem bravos aí com os motoristas de aplicativo. Não, e vai encarecer ainda mais, Nando. É assim. E outra, é agora de manhã, e a volta para casa, né? Aliás, Thiago, a gente tem um vídeo aí que mostra como é que o ônibus estava lotado ontem à tarde.
né? A última viagem do ônibus do transporte público antes dessa greve aí. Cleide, ela manda a imagem pra gente